Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 25 de março de 2021, graças a Deus, né? Estamos então aí, né, irmãos, perseverando, graças a Deus, orando em oração, né? Adquirindo a boa consciência, né? Boa consciência, né, irmãos? Vamos pedir isso para o Altíssimo, né? Por Jesus Cristo, para nós adquirirmos a boa consciência. Que basicamente é o quê? É a gente lançar fora as nossas opiniões, né, particulares, lançar fora o que não presta, né, o esterco, como diz Paulo, colocar no lugar a mente de Cristo, né? É isso aí. O que é isso? É a palavra, né? Colocar o entendimento da palavra no nosso entendimento, na nossa mente. E não só colocar no entendimento, mas, né, vivenciar a palavra, né? Ou seja, obedecer, né? Ouve e coloca em prática. Essa é a grande característica da Virgem Prudente. Ela ouve a palavra e a coloca em prática. Por isso é que né? Por isso é que a lâmpada dela está acesa, né? E cheia de azeite, né? Certo? Por isso, então nós estamos seguindo elas aí, seguindo essas Virgens Prudentes. Vamos ver aqui, né? Estamos aqui na história da igreja, para nós chegarmos até os dias de hoje, né? Vai durar um tempinho, né? Espero que a gente faça isso com calma, para a gente fazer uma revisão geral, né, das escrituras, principalmente nos pontos mais importantes, né? Para depois a gente aprofundar os pontos. Então nós estamos aí, né, nessa caminhada. Uma revisão de todas as escrituras. Já revisamos, né, já revisamos os evangelhos, né? Já revisamos lá a Torá, né, que é o Pentateuco, os profetas, e agora nós estamos aqui na história da igreja, né? Já vimos o Atos dos Apóstolos, né? E agora estamos vindo aqui a complementação dos Atos dos Apóstolos, que é aprofundar um pouco aquilo que contém lá nos Atos dos Apóstolos, e que estão nas epístolas, né? Estamos aqui na 1 Coríntios, né, no capítulo 4, lemos até o versículo 14, vamos pegar aqui o 15, né? No 14 ele diz assim, 4,14, né? Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então o aio aí é o quê? O aio é o pedagogo, né? O tutor, né? O ensinador, né? Então ele está dizendo aqui, ó, mesmo que vocês tivessem 10.000 ensinadores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então o que ele está querendo dizer? O pai deles lá é Paulo, né? E os apóstolos. É porque ele diz que não teriam muitos pais, né? Então admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha aí, né? Então a igreja está aqui imitando os apóstolos, procurando imitá-los, né? E adquirir a boa consciência deles, né? Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Olha aí. O Timóteo fazia parte do ministério da igreja e era ajudante dele, né? Como por toda parte ensino em cada igreja. Olha aí. O que eu ensino para as igrejas é isso aí que eu estou ensinando para vocês. Mas alguns andam inchados. Olha aí. Como se não houvesse de ter convosco. Então esse camarada lá estava inchado,
né? Quem era mesmo, hein? Só podia ser judeus, né? Que se inchavam e procuravam inchar os outros, né? Como é que se diz? Difamando, né, o Evangelho, difamando Paulo, né? Então tinha umas pessoas lá que estavam inchadas. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Eu vou aí, né, conversar com esses inchados, para me ver qual é a obra deles, né? Não quero ver as palavras, não, quero ver a obra. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Olha aí. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Ir ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, por que ele estava falando isso? Porque, né, estava havendo confusão lá, disputa, né? Disputa com a acepção de pessoas, disputa sobre a palavra, né? E tinha gente lá que estava inchado com Paulo por causa do seu passado, né? Provavelmente, né? Porque os judeus eles utilizavam, né? Que as pessoas de malícia, elas utilizam todos os argumentos possíveis e imaginários para difamar o outro, né? E foi isso que aconteceu no início da igreja. Capítulo 5 vai dizer o quê? Está falando aqui da impureza, né, de Corinto, da igreja de Corinto, e as repreensões e exortações. Aqui no capítulo 5 nós temos aquele caso, né, daquele rapaz lá que dormiu com a mulher do pai dele, né? Diz assim, ó, versículo 5: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então o negócio lá estava meio feio, né, irmãos? Tinha muita confusão lá em Coríntios. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecesse por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmãos, tem aí, né, esse incidente, né, que Paulo dá uma sentença aí, digamos, altamente forte, né, mandando colocar esse rapaz para fora, quem praticou esse ato, entregando a Satanás, né, entregando a carne, né, a Satanás e o Espírito, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Na verdade, isso aqui é um mistério, né? É um enigma, né? Que Paulo está falando, né? Só podemos entender isso aqui de uma maneira, né? É que o rapaz foi punido, né? E aí, como não há... Ou seja, a punição dele foi o quê? Foi ele ser desligado do membro do corpo de Cristo, né? Como membro, né? Ele foi desligado, não é isso? Mas isso não significa que ele, digamos assim, não vai participar de um grupo de salvo. Pelo menos é o que dá a entender isso aqui, né? Então não foi uma condenação eterna, ele apenas saiu do corpo de Cristo. Ele saiu do corpo de Cristo porque ele praticou uma grande abominação, né? E nós estamos vendo aqui que ele transgrediu um mandamento, né? Que vem desde o início, né? Desde Gênesis, né? Todos os concertos, né? Que Deus fez com os homens, com certeza esse mandamento estava aqui, ó.
abusar de mulher, de seu pai, né? Abusar de qualquer mulher já é um grande pecado, e abusar da mulher do pai piorou ainda, né? Pecado grave, né? Então isso aí é um incidente muito grave, né? Foi colocado aí com uma condenação, que inicialmente a gente também entende como sendo um dos pecados para a morte, né? Porque lá na lei, esse pecado ele era punido com a morte, né? Com apedrejamento, né? E vamos parar por aqui hoje. Amanhã que estaremos aqui, se Deus quiser, perseverando aí nessa caminhada. Amém? Pai seja com todos nós.